Bom dia, meus queridos alunos do nono ano. Meu nome é Carolina, eu sou a professora de filosofia de vocês. Nós iremos dar continuidade ao nosso conteúdo de filosofia do nono ano, que a gente está trabalhando desde a nossa segunda unidade, é o materialismo histórico. E prosseguindo com os vários tópicos que estamos trabalhando, nós vamos continuar com as relações de produção e luta de classe. Na última aula, trabalhamos relações de produção, modo de produção, força produtiva e outras questões. Que tudo isso vai ajudar muito vocês a compreender esses modos de produção que a gente vai trabalhar aqui. Que tudo isso é uma questão de nomenclaturas que vocês precisam aprender para poder assimilar melhor cada conceito que a gente vai trabalhar aqui nesses modos de produção. Por quê? Cada modo de produção tem as suas relações de produção e sua força produtiva, mas dependendo do contexto histórico, vocês vão conseguir compreender. É muito simples. Primeiro, como esse assunto aqui é relação de produção e luta de classe, a gente vai compreender luta de classe. O que é luta de classe? A história humana está envolta em uma diversidade de conflitos em razão da condição material dos sujeitos. E esses conflitos nós chamamos de luta de classes. Para Marx, tudo se encontra em um constante processo de mudança. E o motor dessas mudanças é justamente os conflitos resultantes das diversas contradições que podem existir dentro de uma mesma realidade. Então a gente vai agora compreender os modos de produção existentes durante os períodos históricos que essas classes estiveram nesses conflitos, que acabou ocorrendo essa luta de classe. Mas a gente vai ter que lembrar, rapidinho, que essa relação aqui de produção, ela é composta o modo de produção, ele é composto pelas relações de produção e pelas forças produtivas. A gente não pode esquecer isso, que todo modo de produção é composto pela relação de produção e pela força produtiva. A outra aula está inteira sobre esses conteúdos. Então, se realmente você está na dúvida, se não sabe o que é relação de produção, se está confundindo relação de produção com força produtiva ou com modo de produção, você volta na última aula e assiste as duas, uma depois da outra, porque vai ficar bem mais simples a compreensão. Então, bora lá. Nas sociedades primitivas, como é que formava essas relações de produção? Os seres humanos eles uniam-se para enfrentar os desafios da natureza hostil e dos animais ferozes. Os meios de produção, as áreas de caça, assim como os produtos, eram propriedades comuns. Olha aí, outra nomenclatura, os meios de produção. Isto é, pertencem a toda a sociedade, a comuna primitiva. A base econômica determina certa maneira de pensar, peculiar em que não há sentimentos de posse, uma vez que não existe propriedade privada. Então, por não existir propriedade privada, certamente não existia luta de classes, porque não existia quem dominasse e quem está dominado. Então, essa é a interpretação nas sociedades primitivas, porque havia o que? A propriedade comum e não havia a propriedade privada. Já ao passar dos anos, com a existência do modo de produção patriarcal, surgiu a domesticação de animais e a agricultura, graças ao uso de instrumentos de metal, a fabricação de vasilhas. Isso foi muito bom, gente. O barro, que possibilita a estocagem, o que possibilitou que os seres humanos não ficassem vagando por aí em busca de alimentos todos os dias, e possibilitou realmente que eles ficassem nos seus lugares, pudessem formar famílias, pudessem guardar suas sementes, pudessem realmente plantar suas comidas, pudessem estocar água, sem ter que ficar procurando água onde estava por aí. Então, isso foi muito massa. E as consequências das modificações das forças produtivas, e eu já falei para vocês que força produtiva não é só máquina, força produtiva não é só a fábrica, força produtiva é sol,
é luz solar, força produtiva é água, força produtiva é clima, força produtiva é chuva, porque tudo isso faz o produto nascer, tudo isso faz com que o grão de café ele cresça e que vá para a máquina de moer e vá lá para o pacotinho. Então isso também se chama força produtiva. Então essas consequências na modificação das forças produtivas alteraram as relações de produção, que no caso alterou aquela relação lá de produção que não existia propriedade privada, e também alterou o modo de produção. Aparece um tipo específico de propriedade da família. Então, no caso, não era mais uma propriedade comuna de todas as pessoas, agora aquela propriedade era familiar. Uma família dominava aquela terra ali. Poderia haver, como é que eu posso dizer, um vilarejozinho onde várias famílias habitam, mas cada uma com sua terra, cada um com seu terreno e tudo mais. Então, diferenciam-se as funções de classe. A autoridade do patriarca, do pai de família, muda o direito hereditário ao se substituir a filiação materna pela paterna, porque antes as mães que elas cuidavam e mantinham tudo mais, a sua família naquele tipo de sociedade primitiva. E com esse novo modo de produção patriarcal, esse direito hereditário foi modificado. Então surgiu um novo tipo de relação de produção, um novo tipo de modo de produção e, logicamente, um novo tipo de força produtiva. Tudo foi alterado, gente. É só perceber. Vamos agora para o modo de produção escravista. O modo de produção escravista decorre do aumento necessário para a subsistência. Ou aquelas pessoas, aquele modo de produção, no caso patriarcal, começou a exigir muito mais recursos para a sua subsistência, que normalmente não era para sua subsistência, não era para alimento próprio nem para alimento de suas famílias, era mais para comercializar, e o que exigiu recursos de novas forças de trabalho, que geralmente eram prisioneiros de guerra, e transformando em escravos. Com isso, a propriedade privada dos meios de produção gera uma contradição entre senhores e escravos, exemplo da primeira forma de exploração humana. E aí, gente, começa as primeiras contradições. A dialética da história aí começa a aparecer, essas contradições, esses conflitos, essa geração de desentendimento na história, porque esse aumento necessário de produtos para subsistências, que não era para consumo próprio, era mais para comercializar, para vender fora, para exportar e tudo mais, e requerindo, né, essa nova força de trabalho, esse trabalho escravo, esse trabalho forçado, uma mão de obra pesada, uma mão de obra escrava. Então, é nessa propriedade privada dos meios de produção, gerando essa contradição. E qual é essa contradição, gente? Qual é essa relação de produção? Quais eram os seres envolvidos? É esse meu questionamento para vocês. A relação de produção é formada pelos seres envolvidos nessa produção. A relação nessa aula aqui é eu e você que está assistindo. Então, a relação de produção, qual é a relação que está sendo realizada na produção de determinado produto a ser comercializado. Então, eram os senhores e escravos. Então, aí choca, né? Esse senhor que ele não toca no produto, ele só faz mandar, e também o escravo que não é um trabalhador assalariado, então ele não recebe nada em troca disso, então gerando essa primeira forma de exploração humana, de um trabalho realmente de uma mão de obra escrava. Então outro modo de produção é o modo de produção feudal.
O modo de produção feudal, ele surge na Idade Média, como resultado da contradição instaurada pelo regime escravista. Lembrando que antes, durante e depois do regime da produção, do modo de produção feudal, existia o modo de produção escravista. E o modo de produção feudal surge na Idade Média como resultado dessa contradição instaurada pelo regime escravista. Para restaurar a economia que entra em crise, foi necessário novas relações de produção, então mais pessoas envolvidas e com diferentes funções, nas quais a base econômica passou a ser a propriedade dos meios de produção pelo senhor feudal. Então, a base econômica que movia realmente aquela sociedade se tornou a propriedade do senhor feudal. O servo trabalha um tempo para si naquela propriedade e um tempo para o senhor, para justificar o tempo que ele gasta naquela terra, que não é dele, é do senhor. E o que também, uma coisa que eu creio que vocês já sabem, o servo não é o servo do senhor. O servo, nesse modo de produção feudal, é o servo da terra. Então, se aquela terra muda de senhor, o servo ele continua servindo a terra. Ele não vai embora com o senhor para buscar uma nova terra. Ele continua servindo aquela terra, porque o servo, mas eu vou repetir, né? Vou ser prolixa nesse sentido, ele é servo daquela terra. Então, o servo ele trabalha um tempo para si, o outro para o senhor, o qual, além de se apropriar da parte da produção daquele, ele ainda cobra, o senhor ainda cobra impostos pelo uso dos materiais, né? Dos meios de produção, do moinho, do lagar e dos outros materiais que utilizam para capinar, para plantar, para o arado e tudo mais. Então, o senhor, ele fica com os produtos que são plantados, com o trabalho do servo, com os impostos também cobrados pelo uso das coisas da propriedade dele, e o servo ele recebe apenas o que ele plantar para ele num pequeno pedaço de terra lá. Agora vamos para o modo de produção capitalista. Esse modo de produção capitalista, ele é uma nova síntese que surge da ruína do sistema feudal, ou seja, ele é a contradição entre a tese, senhor feudal, e a antítese, servo. Antítese é a antitese, ou seja, é o contrário do senhor feudal. Quem era o contrário do senhor feudal, gente? O contrário do senhor feudal era o servo, uma questão aqui de lógica, né não? Desses conflitos surge uma nova figura, o burguês. Os servos que iam para a cidade e habitavam os burgos, os arrebaldes das cidades, que não ficavam nos arredores dos castelos dos grandes senhores feudais, mas ficavam mais lá no comércio e dependiam muito do comércio, vendiam, se dedicavam ao artesanato, ao comércio, conseguindo aos poucos a liberdade pessoal de sair dessa condição de servidão e ganhavam autonomia nas cidades e começavam a sair de cidade em cidade para comercializar os seus pequenos produtos. Então, a jovem burguesia desenvolve novas formas produtivas que em determinado momento exigem novas relações de produção. Olha aí, gente, novas relações de produção. No modo de produção capitalística, a relação antitética se faz entre o burguês, que é o detentor do capital, e o proletariado, que nada possui e vende sua força de trabalho. Por isso que eu estou colocando aqui que ele vende sua força de trabalho. Não é que ele nada possui, ele tem a sua força de trabalho e ele vende a sua força de trabalho para receber o seu salário. Então, o burguês ele
quer alguém para trabalhar em suas indústrias, nas suas fábricas, sua empresa, e o proletário ele precisa trabalhar. Então eles se unem para poder um receber o salário e o outro ter alguém para trabalhar. Então deveria ser assim, né? Deveria ser essa união, porque um precisa do outro. Mas o que é que acontece normalmente? Acontece algumas coisas, como a mais-valia, os salários pequenos, a condição que é realmente as jornadas de trabalhos que são realmente muito desgastantes. Acontece também, entre outras coisas, né, que vocês já estão cansados de saber. Então, e acontece realmente a luta de classe, que é aonde eu quero chegar. E o que vimos até agora é que para Marx, o movimento dialético pelo qual a história se tem como motor é a luta de classe. Então a gente viu que a gente começou lá na sociedade primitiva, a gente chegou, foi para a escravidão, foi para o feudalismo, a gente caminhou que só, tudo começando pela luta de classe. Então, para Marx, o motor da história é essa luta de classe, porque a gente consegue ver como a sociedade foi tentando mudar suas relações a partir de conflitos gerados pela luta de classe. Então, denomina a luta de classes o confronto entre duas classes antagônicas quando luta por seus interesses de classe. É bem simples, não é? Só que a gente teve que realmente compreender esses contextos históricos para perceber como é que se dá essa luta de classe. É realmente um ringue e tudo mais? É uma luta histórica, é uma luta realmente que existe e coexiste, que interfere realmente no andamento da sociedade, porque a movimenta. Quando eu digo interfere, não digo que paralisa. Não, gente. Porque a gente está acostumado a perceber que quando algo interfere, não, é que parou tudo ali, algo interferiu. Não, quando eu digo interfere é porque existiu a presença e movimentou. Então aqui eu trouxe essa imagem e com essa palavra aqui bem grandona, né? É duas palavrinhas curtas, mas ela bem grandona. É a mais-valia, aí tem a matéria-prima, cambalachos, prédios, máquinas e energia. E no finalzinho, salário, bem pequenininho. Essa eu acredito que é uma charge representando os gastos, né, que o empresário, o dono da indústria, tem com o seu negócio lá, né? E a mais-valia é algo que eu não sei que vocês sabem, mas eu preparei aqui um slide para comentar sobre ela. Mas é muito importante a gente perceber o que é mais-valia, porque é algo que quando vocês começarem a trabalhar, vocês vão começar a se perguntar sobre isso. Eu trabalho tanto e não recebo o valor do meu trabalho. Vocês vão começar a se perguntar. Isso aí se chama mais-valia. Bora lá. Não sei se você for o dono do seu próprio negócio, né? Você vai estudar muito e você vai construir um negócio. Você é bastante inteligente. Bora lá, né, gente? Vamos saber o que é mais-valia. O sistema capitalista, ele sustenta pela produção de mercadorias. Mercadoria, você sabe o que é mercadoria, né? Senão eu vou explicar. Mercadoria é tudo que é produzido, tendo em vista o valor de troca, não o de uso. Ou seja, a mercadoria é o que se vende, enquanto o valor de uso está, por exemplo, na roupa que fazemos para o nosso próprio uso. Como produto do trabalho, o valor da mercadoria é determinado pelo total de trabalho socialmente necessário para produzi-la. Até aí tudo bem. O capitalista, o dono da indústria, contrata o trabalhador durante um certo período, para ficar vamos supor, de 8 às 8 da noite, de 8 às 6. Mas por ficar disponível o tempo todo, na verdade, produz mais do que foi calculado. Ou seja, a força de trabalho pode criar um valor superior ao estipulado inicialmente. No entanto, a parte do trabalho excedente não é paga ao operário e serve para aumentar cada vez mais o capital. Ou seja, o trabalhador que trabalha de 8 às 6, ele paga o seu salário trabalhando apenas de 8 às 2.
por exemplo. Então, o que ele trabalha de 2 até 6 horas da noite não está dentro do seu salário, vai para a indústria, né? Não vou citar nome, né, gente? Estou explicando aqui o conteúdo. Então, isso se chama mais-valia. Mais-valia denomina-se o valor que o operário cria além do valor de sua força de trabalho. Eu digitei aqui calor, gente, mas é valor. E que é apropriado, e que é, no caso, que não está dentro, não está incluso dentro do seu salário. Então aqui, né, eu coloquei essa imagenzinha aqui, né, tem horas trabalhadas. As horas trabalhadas são as horas de azul e vermelho. O valor do salário só é as horas apenas as horas de azul. E as horas de vermelho é a mais-valia, que é essa hora a mais que está incluso na sua jornada de trabalho, mas que ele não recebe esse valor. Então, tudo isso é uma das características desse modo de produção capitalista. E entre outras, a gente tem a questão da alienação. Quando eu tiver outra oportunidade, eu comento com vocês. Tem a questão da alienação e tem outros conteúdos. São pequenozinhos, são curtozinhos, que depois eu comento com vocês, tá bom? Então, até a próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi muito legal falar de modo de produção com vocês. E para dar continuidade também à aula, que a outra aula, eu acredito que ficou uns 15 dias atrás, porque teve a semana de seminários e tudo mais. Então, eu queria que vocês assistissem à aula anterior a essa, para poder o assunto ficar bem fresquinho na cabeça de vocês, tá bom? Tchau!